Virou moda criticar treinador. Agora é o jogador que tá certo de tudo, é o treinador que não botava ele pra jogar, é o treinador que é o culpado pelo jogador ir mal e não fazer quase nenhum gol o ano todo. É só o treinador que tem culpa? O jogador não tem culpa de nada, ele tem a razão, ele não consegue assumir a culpa dele? É isso mesmo? O jogador tá com a razão de tudo? Calma lá, não é bem assim. E vamos discutir aqui nesse vídeo. Mas antes, like no vídeo, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Muito bem. É óbvio que o que eu tô falando tem a ver com as declarações do Gabigol e do Dudu assim que eles chegam no Cruzeiro. Por quê? Porque eles chegam e logo na entrevista tem aquelas cutucadas, aquelas alfinetadas nos treinadores anteriores deles, os clubes anteriores. Então, obviamente, o Gabigol, aproveitando a deixa do presidente Pedrinho do Cruzeiro, foi lá e deu uma alfinetada no Tite, falando se fosse com qual tal técnico fosse contratado, eu não iria vir. E ele confirmou essa informação. E o Dudu, numa pergunta que foi feita na coletiva dele, foi e criticou o Abel Ferreira, falando que o Abel não botava ele para jogar e que ele estava bem fisicamente. Então, que qualquer coisa deveria ser perguntada ao próprio Abel Ferreira. E aí fica a pergunta: será que o jogador ele tem noção do desempenho dele nos últimos anos? Será que condiz os discursos? E aqui a gente vai começar analisando pelo Dudu. O Dudu em si, quando você pega números de gols e assistências, ele nunca foi um cara muito goleador, tá? Ele não é conhecido por ser um cara goleador. Ele é um cara que faz a engrenagem do time rodar. E para quem viu o Palmeiras de 2022, para quem entende de fato como é que aquele time estava funcionando, claramente vê que o Palmeiras era uma coisa com o Dudu e outra coisa sem o Dudu. Por mais que ele não fazia muitos gols, ele era um cara extremamente importante, agressivo, que fazia parte da marcação-pressão e fazia parte do time rodar. Extremamente importante. E o time todo estava jogando bem em 2022. Só que, na minha visão, por mais que o Palmeiras estava jogando muito bem em 2022, ele era a peça mais importante do time, na minha opinião. Só que ele estava voando, cara, fisicamente. Veio o ano de 2023, e no início ali de 2023, principalmente no segundo jogo contra o Água Santa na final, ele também joga muito bem. Só que aí o ano de 2024 não foi tão bom. E por mais que não foi tão bom, antes da lesão, na minha opinião, ele ainda era uma peça titular do time. Por mais que ele vinha sendo substituído, até como nos últimos anos, ele ainda era uma peça fundamental do time, principalmente do time titular. Eu acho que não tem nenhum palmeirense que cogitava tirar o Dudu do time titular, acho que não tem isso, nem o próprio Abel Ferreira. Só que aí vem a lesão de ligamento cruzado. E a lesão de ligamento cruzado ficou nítido que depois da volta da lesão, o Dudu não conseguiu ter a mesma intensidade. Ele não conseguiu ter a mesma arrancada, ele não conseguiu ter a mesma velocidade que ele tinha. E isso era nítido. E aí, unido ao episódio que ele quis sair do Cruzeiro, sair do Palmeiras para ir pro Cruzeiro, acabou pegando mal. Acabou pegando mal com a diretoria, a Leila veio publicamente e assumiu que a proposta foi feita com Alexandre Matos, assumiu publicamente que o Palmeiras e o Cruzeiro tinham chegado a um acordo e que precisava do aval do jogador. Só que aí, claramente, devido a uma pressão da torcida, e o Dudu foi lá e reconsiderou essa possibilidade, ele foi lá e acabou recuando e disse que ficaria no Palmeiras. Nessa, claramente, a diretoria do Palmeiras não gostou, porque era uma oportunidade de ganhar dinheiro, 40 milhões de reais, se eu não me engano. E agora o Palmeiras libera para o Cruzeiro a custo zero. E o Cruzeiro vai ter que arcar somente com salários. Então o Palmeiras ele perde dinheiro, um jogador que já não vendia mais a mesma coisa, que não tinha a mesma velocidade, que não tinha o mesmo arranque. E claramente o Abel Ferreira tinha que fazer suas escolhas. Como esse ambiente ficou negativo e pegou mal, o Dudu perdeu a vaga. Claramente. Claramente. Para quem? Pro Felipe Anderson. Que por mais que não fizesse gol, o Felipe Anderson praticamente não fez gol e não fez uma boa temporada. Ele era titular e o Dudu não. Então, claramente, isso não ficou bem.
Agora, fazendo essa análise de um ambiente sustentável junto a uma queda física alarmante devido a uma lesão, será mesmo que quem olha o futebol com 2 olhos acredita que é culpa exclusivamente do Abel Ferreira? Porque quando o Dudu volta em 2021, o Dudu ele volta já com o farol alto. E a torcida sabendo, ele já era um ídolo do Palmeiras. E a torcida entendendo, poxa, o Abel tá substituindo o Dudu demais, não tá botando o Dudu pra jogar, o Dudu tem que ser titular. O Abel vai lá, muda o esquema pra poder colocar o Dudu titular. Então o Abel ele cede a uma parte da pressão popular e justa que pediu o Dudu pro time titular. Mas nessa temporada não foi isso que aconteceu. Nessa temporada, o Dudu claramente mostrou uma queda física devido à sua lesão, mas o clima insustentável. Então eu acho que nessa ele pegou muito mal, porque o que falta é uma meia-culpa, que nisso a gente já vai falar do Gabigol depois. Mas claramente o Abel Ferreira ele tem razão. Ele precisa fazer o time rodar, e claramente se o Dudu ele não consegue dar mais ritmo ao time, uma hora você precisa ser substituído. É doloroso, é complicado, porque a gente tá falando de um ídolo, mas é doloroso nessa situação. E aí, se tratando de todo o clima que ficou com a torcida do Palmeiras, com a diretoria do Palmeiras, aí eu acho que poderia mesmo assim ter feito uma festa pra ele, como a torcida do Flamengo fez pro Gabigol, como a torcida do Grêmio fez pro Jeromel. Por mais que tentou forçar uma saída pro Cruzeiro, eu acho que poderia ter feito isso como uma gratidão ao jogador por tudo que ele fez de 2015 pra cá, porque ele é o símbolo de mudança do Palmeiras. E se tratando do senhor Gabriel Barbosa? A começar pelos números dos gols do Gabriel. E aqui a gente vai pegar de 2019, 2023 e 2024. 2019, o Gabigol ele fez 43 gols e 12 assistências em 59 jogos pelo Flamengo. Cara, isso é um absurdo. Era um ano melhor físico, time tava voando, melhor time do século aqui no Brasil, indiscutivelmente. 2023. 20 gols e 3 assistências em 56 jogos. Por quê? Porque foi o ano em que o Flamengo disputou todos os títulos. Devido a ganhar a Libertadores, ele foi pro Mundial, etc. Então ele teve muitos jogos, às vezes assim ele fez 20 gols e 3 assistências. De 49 gols, de 43 gols em 2019 para 20 gols em 2023. E um ano depois, ele fez 8 gols e 1 assistência em 38 jogos. Cara, e 2023/2024 ali, você tem a alternância de treinadores do Flamengo. Você teve o Vitor Pereira, você teve o Sampaoli e você teve o Tite. Quando você pega que em três técnicos, ele não fez nem 40 gols, tá? Tô falando em 3 técnicos em 2 anos. Se você somar esses 2 anos, o Gabigol não fez 40 gols. Pelo contrário, se você somar esses 2 anos, o Gabigol fez 28 gols. Sendo que em 2019 ele fez mais de 40 gols em uma temporada. É claramente a culpa de um técnico. Porque se você pegar o estilo de jogo do Vitor Pereira, do Sampaoli e do Tite, são 3 estilos de jogos diferentes. 3 estilos. Um utiliza centroavante, que é o Tite, e o Vitor Pereira um pouco. Outro não utiliza centroavante, que é mais o Sampaoli. E pro estilo de jogo do Sampaoli, que não utiliza o centroavante de área, que era o Pedro, era muito comum a gente ver que ele sacava o Pedro e colocava o Gabriel para poder fazer a engrenagem rodar melhor. E mesmo assim o Gabriel não foi bem com o Sampaoli. Isso poucas pessoas se lembram. E agora, devido à última passagem por Tite, devido ao que teve na seleção brasileira, pelo fato dele não ter ido para a Copa do Mundo, dele ter sido muito convocado, porque o Gabigol foi muito convocado pelo Tite, mas não recebeu muitas chances em campo, ele ficou chateado e isso acabou sendo passado também para o Flamengo. Só que tem alguns componentes que a gente precisa colocar. O Tite não gostava ou tinha um certo desagrado com o Gabigol, e que aqui a gente não entra em questão pessoal nenhuma, a gente só tá analisando tecnicamente,
Sim, isso já foi comprovado e todo mundo já sabe disso. Só que tem um componente chamado Pedro. O Pedro passou a jogar muito. O Pedro, ele deslancha de vez no Flamengo quando o Dorival ele faz aquela alternância tática para poder fazer o Gabriel ser uma peça para que sirva o Pedro, para poder encaixar os dois juntos. O Gabriel teve que recuar um pouquinho e ficar mais distante do gol. Ali o Pedro deslancha, ali o Pedro ele pede passagem. E o Pedro ele fez uma temporada absurda, tanto que ele vai para a Copa. E agora ele só foi ultrapassado pelo Estevão só no final. O Pedro seria o artilheiro do Brasileirão, mesmo tendo a lesão há muitos meses. E o Gabriel não correspondeu. Gente, são 8 gols e 1 assistência. Não conseguiu encher nem 2 mãos. Onde você vê claramente, fisicamente, dentro do campo, que o Gabriel não conseguia render. Que o Gabriel deixava o jogo mais lento, que o Gabriel estava perdendo muitos gols. E aí o Felipe Luiz assume e dá uma chance para ele. Ele consegue fazer 2 gols na final. Ele é decisivo na final da Copa do Brasil. Ele é decisivo absurdamente. Mas só que também tem um outro componente. Ele foi titular porque teve lesões e afastamentos. Como, por exemplo, o Bruno Henrique não pôde jogar o primeiro jogo, porque claramente seria o Bruno Henrique ali no lugar. E o Pedro estava lesionado. O Cebolinha estava lesionado. O Luiz Araújo estava lesionado. E o próprio Carlinhos não podia jogar. Ou seja, o Gabriel estava atrás de todas essas opções. A gente não está questionando a idolatria do Gabigol e a capacidade com que ele tem de ser decisivo, isso é um fato. Mas jogar toda a culpa para cima do treinador e não fazer meia-culpa é complicado. É complicado. O que para mim fica claro que os dois jogadores, agora falando dos dois, eles poderiam sim até apresentar pontos de críticas para os técnicos que passaram, só que poderia falar, mas eu deixei a desejar. Mas eu não fui bem. Gente, só criticar sendo que os números, todo mundo, se você pegar VTs dos jogos, olhar de novo e pegar a opinião, cara, você consegue pegar o apanho, tirando o torcedor fanático, apaixonado, que esse não vai mudar a opinião, mas se você comparar mesmo, analisar mesmo, você vai ver que os técnicos têm mais razão do que os jogadores nesse sentido. É legítimo reclamar? É legítimo, mas é legítimo você ser justo com a situação e não apenas culpar. Porque o Cruzeiro ele tá fazendo um movimento de trazer esses dois jogadores que estão em baixa para esse momento. Pode ser que eles deem certo? Pode ser que eles deem certo e dê uma virada. Isso é um fato. Aliás, são 2 jogadores decisivos. São 2 jogadores bicampeões de Libertadores, cara. Quem é que vai duvidar? Porém, ao mesmo tempo, são 2 jogadores que podem não dar certo. E aí, a culpa vai ser de quem? No caso do Fernando Diniz, a gente precisa saber isso, tá? Então resta meia-culpa também desses jogadores. De entender que não, eles não são os senhores da razão e que eles poderiam sim ser um pouco mais justos na sua análise. Beleza? Quero saber o que você acha. Deixe sua opinião. Você acha que o Gabigol e o Dudu têm razão? Você acha que só eles possuem razão e todos os técnicos estão errados? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e tamo junto e até a próxima.